Olá, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. E na aula de hoje eu quero começar com vocês lá nos anexos da pele. Então, como nós já vimos aí na última aula, a estrutura da pele humana, a sua importância, né? As funções de cada estrutura e as funções das subestruturas contidas ali, por exemplo, na derme ou na mesoderme. A partir de agora, vamos falar daquilo que está anexo a essa pele, que também tem a sua importância, tem o seu valor. Então, vamos hoje com os anexos. Anexos da pele. Tá aí, galera. Esse é o título da aula de hoje. E vamos começar, então, entre os anexos da pele. Vamos começar aqui com as suas funções, para relembrar também aí as funções da própria pele, né? Então, se nós lembrarmos bem, nós temos aí, por exemplo, a proteção, ok? Do organismo. É uma função, tanto para os anexos quanto para a própria pele. Temos também aí a questão sensorial. Afinal de contas, a nossa pele também serve para sentir este ambiente que está ao nosso redor. Temos aí também uma questão, né, de hidratação, já que os anexos da nossa pele, que nós veremos aqui, eles ajudam a manter a quantidade de água no nosso organismo também, né? Temos a questão aí de temperatura, manutenção da temperatura, ok? Então, aí algumas funções que estão relacionadas aos anexos da pele. Falando primeiro, pessoal, primeira estrutura anexa, uma glândula. Neste caso aqui, ó, vamos começar pela glândula sudorípara. A glândula sudorípara, a função dela é produzir suor. Mas para que esse suor é produzido? Primeira função, manutenção da temperatura. Então, galera, parece que é algo... temperatura, parece que é algo que está presente em todos os animais, mas não é, tá? A manutenção da temperatura é algo exclusivo aí dos mamíferos. E diga-se de passagem, não de todos os mamíferos, então não são todos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de, no caso de ter o corpo muito aquecido, liberar então o suor, né, que é constituído de água e sais minerais, para fazer com que a manutenção da temperatura seja estabilizada num nível reduzido, permitindo então que o nosso corpo não se aqueça demais, que seria danoso aí para as nossas moléculas, ok? Que são super sensíveis à questão da manutenção. Também temos aí, claro, as glândulas sudoríparas, como elas soltam sais minerais na superfície da pele. Então nós temos aí uma barreira contra micro-organismos. Muito bem, tá aí então a nossa glândula sudorípara. Bem, nós temos também uma outra glândula que é chamada de glândula sebácea. Bom, a glândula sebácea, galera, ela vai ter como função, essa glândula sebácea, de manter, então, a pele hidratada. Então, ela vai produzir um sebo que vai garantir, então, a hidratação da pele,
Porque a pele, se vocês lembram bem, ela fica exposta a um ambiente que é um pouco danoso, digamos assim, né? Então precisamos dessa hidratação. E claro que esta glândula sebácea, que produz então esse sebo que hidrata a pele, também auxilia como uma barreira também. Então eu posso colocar também aqui esta mesma função da glândula sebácea, semelhante à glândula sudorípara. Os pelos, galera, os pelos, ainda tenho saudade de quando os pelos eles eram constituídos de acento, né? Os pelos, por sua vez, eles são principalmente estruturas sensoriais. Então, eles servem para que nós possamos compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas como os pelos, eles podem se tornar eretos, ou seja, eles podem ser elevados pela ação de um músculo. Então, existe um músculo em cada pelo que faz que numa situação de frio, né, aquele pelo seja ereto, possa ficar em pé, criando então uma camada retentora ali de ar próximo ao nosso corpo. Os pelos também auxiliam na manutenção da temperatura. Claro, né, galera? Claro que esses pelos, eles têm outras funções, como por exemplo, determinado local que esses pelos estão, eles podem servir como filtro de ar, né? Olha lá, no nariz, por exemplo, filtro de ar. Os cabelos, né? No caso aqui que vocês podem visualizar aqui nos longos cabelos. Mas sem brincadeiras, os cabelos também são um fator determinante aí na seleção sexual também. Olha aí. Nós temos aí as meninas cuidando dos seus cabelos loucamente, né? Isso é um fator de seleção sexual também. Outros sem cabelo, lógico, então já sabem o que pode acontecer, né? Além destas características, fora da nossa espécie, os pelos também podem auxiliar ali na manutenção da camuflagem, defesa, né? O animal ele se camufla no ambiente, é imperceptível ao predador. Então são aí funções dos pelos dentro do reino animal, digamos assim, de forma mais geral, beleza? Já as unhas, bom, as unhas então, a função primordial das unhas é de proteção às pontas dos dedos. Nossos dedos, gente, eles hoje não são usados para isso, de forma geral, né? Mas eles eram usados para cavar, eles eram usados para raspar, eles eram usados para defesa, né? Então, nós andávamos descalços, então tínhamos ali um ambiente cheio de obstáculos que levava muitas vezes a você bater os seus dedos em algum lugar. Então as unhas surgiram aí dentro do processo de seleção das nossas características atuais como proteção para as pontas dos dedos. E claro, foi isso que garantiu com que nós chegássemos aqui com 10 dedos, né? 10 dedos que fazem com que nós possamos manipular as coisas com certa eficiência. Bom, gente, então essas estruturas, então, não posso deixar de falar, servem, claro, né, entre todas as suas funções, para a manutenção da temperatura corpórea, né? Lembrando que a nossa temperatura corpórea ideal está entre 36,05 graus Celsius e 37 graus Celsius, né? Lembrando no caso do sexo feminino, no período aí que antecede logo o período da menstruação, a temperatura chega então a 37 graus facilmente no corpo feminino, né? Abaixo de 36, ruim, 36,5 e acima disso também. Então nós temos a hipertermia e a hipotermia aqui. Bem, gente, também eu quero aqui, para terminar a nossa aula sobre o assunto pele, falar um pouquinho sobre câncer, né? Sobre câncer. Não é um assunto muito legal, vocês vão concordar comigo, mas é um assunto que é importante nós tratarmos aqui. Então, só relembrando, né? O que é o câncer? O professor já falou sobre isso com vocês.
O câncer, ele é, na verdade, uma multiplicação de células que se reproduzem de forma descontrolada no organismo, de células que sofrem uma mutação, uma variação, uma anomalia na sua estrutura molecular, no seu DNA, né? Então, este descontrole celular faz com que essas células, então, elas se multipliquem em grande número e acabem criando ali, né, uma região tumoral, um tumor, um conjunto de células que vai se multiplicando cada vez mais. E é claro que o que determina, né, o surgimento dessas células é uma condição anormal do ambiente, que pode ser chave, ou mesmo uma predisposição aí do indivíduo com o fator genético. Então, o ambiente e o genoma são determinantes, né? É claro que o ambiente, gente, nós podemos controlar, né? O genoma, por enquanto, não. Então, no caso da pele, fatores que induzem as células a esse descontrole, por exemplo, é a exposição a uma grande quantidade de luz ultravioleta, né? Então, se você cuidar aí com relação à pele, lembrando que nós temos melanócitos, que nós produzimos melanina, não no caso dos albinos, mas naturalmente sim. Quanto mais melanina nós temos na pele, mais proteção nós temos contra os raios UV e, de certa forma, mais protegidos contra esse tipo de patologia nós estamos. No caso aí das pessoas que não têm essa vantagem, claro que os protetores solares vão auxiliar muito aí na manutenção da homeostase corpórea, permitindo que nós tenhamos saúde. Legal, galera? Beleza? Então vamos se cuidar aí, né? Vamos usar os protetores. Fatores aí altos são importantes, principalmente quando nós estamos expostos a um tempo muito elevado e uma frequência alta à luz do sol, né? Então usar aí chapéuzinho também ajuda, né? Bonezinho para proteger a face, tal, quando você vai para o ambiente, e os protetores solares aí, cremes, etc, que são disponíveis aí da melhor maneira para vocês. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço, professor Alcides, e nos falamos na nossa próxima aula.